Fala, galera! Hoje nós vamos tratar do item 8.1 da matéria de segurança judiciária para o cargo de agente da Polícia Judicial do concurso do TSE/TRS unificados. E o item 8.1 se trata de crime de menor potencial ofensivo, lei número 9.099 de 95 e suas alterações. Essa aula está dividida em duas partes. Essa daqui é a parte 1 e depois eu vou trazer a parte 2 para vocês. Mas eu vou fazer um adendo antes. A Lei 9.099, ela traz os juizados especiais. A primeira parte traz os juizados cíveis e na segunda os juizados criminais. O item 8.1 fala crime de menor potencial ofensivo, que leva a crer que apenas a segunda parte será tratada. Mas, como vocês podem ver, entre parênteses, tem Lei 9.099 de 95, não tem falando que é só a segunda parte. Então, por isso, e repetindo o que eu já fiz, quando eu estudava a Lei 9.099, para diversos outros concursos que eu fiz, eu trouxe ela inteira. Então, vamos pecar pelo excesso. Aqui nós vamos tratar, nessa primeira parte, dos juizados cíveis, e depois nós vamos tratar dos juizados criminais em outra aula. Tudo não vai passar de 1 hora, as 2 aulas, e eu creio que é um tempo que vale a pena nós passarmos aqui. Vou trazer no mesmo molde que eu trouxe as outras legislações também. Vou ler a legislação e fazer comentários para ficar algo bem tranquilo para vocês, beleza? Então, vamos direto ao nosso conteúdo. Capítulo 1, que são as disposições gerais. Artigo 1º. Os juizados especiais cíveis e criminais são órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Então, aqui você já tem uma questão. No Distrito Federal e nos territórios, quem criou a justiça especial foi a União. É a União que é responsável. Nos estados e nos demais aí são os estados que criam juizados especiais, beleza? Artigo número 2, artigo 2º, aliás. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou transação. Artigo muito importante, beleza? Esse é um artigo muito importante. Capítulo 2 dos juizados especiais cíveis. Artigo 3º. O juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento nas causas cíveis de menor complexidade a ser consideradas. As causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo, já foi 20 no passado. As enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil, nós não vamos atrás disso, porque não tem importância. Ação de despejo para uso próprio. As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1 deste artigo. E o parágrafo 1º aqui. Compete ao juizado especial promover a execução dos seus julgados, dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 2º. Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas ainda de cunho especial. Então aqui, informações importantes que nós podemos captar aqui. 40 salários mínimos é o valor geral das causas. E essas exceções aqui também do que fica fora do juizado especial, que está aqui no parágrafo 2º do artigo 3º. Parágrafo 3º. A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. O que está dizendo? Que, caso a causa passe aí dos 40 salários mínimos, quem opte pela justiça especial vai abrir mão do valor excedente aos 40 salários mínimos, excetuada a hipótese de conciliação, porque às vezes pode ir para conciliação e na conciliação houver um acordo ali, caso ocorra um acordo entre as partes, e esse acordo ultrapassa os 40 salários mínimos, beleza, vai ficar. Agora, se não tiver acordo, for para decisão aí juiz, vai ficar restrito aos 40 salários mínimos. Aos 40 salários mínimos, isso aí. É isso que o artigo, que o parágrafo 3º está dizendo. Artigo 4º. É competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro. Primeiro, do domicílio do réu ou a critério do autor do local onde aquele exerce atividades.
profissionais ou econômicas ou mantém estabelecido filial, agência, sucursal ou escritório. Segundo, do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. E terceiro, do domicílio do autor ou do local do fato nas ações para reparação de qualquer natureza. Então, primeiro meu segundo, se não for o segundo, não, primeiro é o primeiro ali, né? A prioridade é o primeiro. Em segundo lugar vem o lugar onde a obrigação deve ser feita e o inciso terceiro ali é o terceira prioridade. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1º deste artigo, inciso 1. Seção 2. Do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. Artigo 5º. Espera aí que deu um pequeno probleminha aqui na nossa apresentação. Vamos voltar. Beleza? Então, vou parar aqui o vídeo. Pronto. Voltou. Vamos lá. Seção 2. Do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. Artigo 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Artigo 6º. O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Artigo 7º. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros, preferentemente entre os bacharéis em direito e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Parágrafo único. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais enquanto no desempenho de suas funções. Então, na questão civil, o juiz ele tem toda uma autonomia ali para decidir levar esse procedimento da melhor forma que ele acha, beleza? É por isso que o juizado especial é tão célere, é tão rápido. Eu já tive alguma questão no juizado especial, foi coisa aí de 4 meses até ser resolvida, até o dinheiro estar na minha mão, para vocês terem ideia. Então, coisa interessante aqui, para vocês notarem, essa questão da liberdade que o juiz tem e a diferença de conciliador para juiz leigo. Conciliadores, tanto conciliadores quanto juízes leigos são auxiliares da justiça. Preferencialmente, os conciliadores são bacharéis em direito e os juízes leigos, que não são juízes de direito, são coisas diferentes. Juízes leigos, eles são preferencialmente recrutados entre advogados com mais de 5 anos de experiência. E o parágrafo único vale só para os juízes leigos. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante juizados especiais. A lei não está falando nada dos conciliadores. Seção 3. Das partes. Artigo 8º. Não poderão ser partes do processo instituído por esta lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Isso aqui é só para vocês entenderem quem não pode ser parte. Parágrafo 1º. Somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial as pessoas físicas capazes, que é o contrário do incapaz, né? Aqui está meio redundante isso aí, excluídos cessionários de direito de pessoas jurídicas, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei complementar, número tal, não vou falar a lei, as pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, que são as OCIPs, nos termos da Lei 9.790, questão de OCIPs, galera, vocês vão ver isso aí em direito administrativo, não vou entrar o que é um OCIP. As sociedades de crédito ao microempreendedor, no termo do artigo 1º da lei tal. E parágrafo 2º, o maior de 18 anos poderá ser autor independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Quando eu recorri à justiça especial, eu mesmo fiz tudo, não precisei de advogado, eu ganhei o dinheiro de uma empresa aérea sem conversar com o advogado, eu fiz tudo. Então, você não precisa de assistência. Artigo 9º. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, assistência obrigatória. Então, o artigo 9º é importante. O limite de causa para o juizado especial civil, 40 salários mínimos. Você pode comparecer sem advogado até 20 salários mínimos. Se for de 21 salário mínimo até 40 salários mínimos, você precisa da assistência de um advogado. É o que está dizendo o artigo 9º.
Parágrafo 1º. Sendo facultativa a assistência se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial, na forma da lei local. Parágrafo 2º. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado quando a causa o recomendar. Parágrafo 3º. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Parágrafo 4º. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto, credenciado, munido de carta de proposição com poderes para transigir sem haver necessidade de vínculo empregatício. Então, para quem não sabe, o preposto é um representante da empresa. Então, é alguém que vai lá no dia ali da audiência, ali da conciliação, e fala, tem acordo, não tem acordo. Ele tem os poderes de fechar um acordo com a empresa. Geralmente, é alguém que já vai orientar para um advogado, certo? Então, ele já chega lá só para repassar a vontade da empresa, que muito provavelmente vem do jurídico. Artigo 10. Não será admitida no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. O que é litisconsórcio? No meu caso, eu tive litisconsórcio, porque vamos eu e minha esposa viajar, dormimos os dois no aeroporto, a companheira não deu a assistência para a gente, então nós dois ingressamos na Justiça Especial. Nós dois entramos em litisconsórcio. Os dois, nós éramos uma parte em um processo contra a empresa aérea e nós dois entramos juntos. Isso é o litisconsórcio. Não precisou um entrar contra a empresa aérea e o outro entrar contra a empresa aérea para formar dois processos. Isso é para fazer celeridade. Entramos em litisconsórcio. Litisconsórcio é isso. Artigo 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Vamos seguindo. Seção 4 dos atos processuais, artigo 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme se puserem as normas de organização judiciária. Artigo 12A. Na contagem do prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recurso, computar-se-ão somente os dias úteis. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendido os critérios indicados no artigo 2 desta lei. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Para a Lei 9.099, prazos, são contados somente dias úteis, feriados, sábados e domingos não contam. Parágrafo 1º, estou pulando aqui. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo 3º. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente que será inutilizado após o trânsito em julgado da decisão. E parágrafo 4º. As normas locais porão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que nos instruem. Isso aqui é só... não é tão importante para a gente. Seção 5 do pedido, artigo 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral à Secretaria do Juizado. Então, isso aqui é interessante. Você não precisa chegar lá com nada escrito. Se você chegar, terão ali técnicos ou estagiários que vão te auxiliar. Você pode chegar, buscar um técnico ali no juizado especial, você vai falar para ele o que aconteceu, ele vai colocar aquilo tudo numa nota, numa petiçãozinha ali e vai dar andamento no processo. Então, você pode apresentar o pedido, escrito ou oral, não é só escrito. Parágrafo 1º do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, qualificação e endereço das partes, os fatos e os fundamentos de forma sucinta, o objetivo e seu valor. Então, assim, você fala o seu nome, seu endereço, o endereço da outra parte que você está contra ela, os fatos, em que se fundamenta, isso ali, resumindo, o que é o objeto e o quanto vale aquilo ali, da ação. Então, é direto ao ponto. Parágrafo 2º. É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado sistema difícil ou formulário impresso. É isso que eu falei logo acima. Vai ter alguém para fazer para você. Artigo 15. Os pedidos mencionados no artigo 3º dessa lei poderão ser alternativos ou cumulados.
Nesta última hipótese, desde que conexo-se a soma na outra parte do limite fixado naquele dispositivo, que é de 40 salários mínimos. Então, pode ter vários pedidos até atingir ali o limite de 40 salários mínimos. Artigo 16. Registrado o pedido, independentemente da distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Artigo 17. Comparecer inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação dispensados o registro prévio de pedido de citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Aqui são formalidades. Seção 6. Das citações e intimações. A citação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento em mão própria, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, sendo necessário por oficial de justiça, independentemente de mandato ou carta precatória. Parágrafo 1º. A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citado e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se um verdadeiro as alegações iniciais, será proferido julgamento de plano. Ou seja, a outra parte ali que esteja contra, né? Alguém apresentou um pedido contra uma parte. Se a outra parte contrária não se apresentar, vamos levar em consideração que tudo aquilo ali está dizendo que é verdade, a pessoa não se apresentou e vai ser proferido julgamento com base no que está escrito. Parágrafo 2º. Não se fará citação por edital. É aquela citação que você não encontra a pessoa, né? E tem que soltar o edital aí para avisar a pessoa que ela está sendo intimada. Isso aqui não funciona no juizado especial. Parágrafo 3º. Comparecimento espontâneo suprirá a falta ou a nulidade da citação. Ou seja, foi citado, né? Você foi convidado aí ao tribunal ali, ao judiciário. Caso há algum problema ali, não chegue a você, mas você sabe de alguma forma que tem que ir lá e você comparece, o seu comparecimento vai suprir a falta ou a nulidade daquela citação que não ocorreu ou que foi nula por algum motivo. Artigo 19. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Parágrafo 1º. Os atos praticados na audiência considerar-se-ão, desde logo, cientes as partes. As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência de comunicação. Ou seja, alguma das partes mudou de endereço. Foi feita a intimação enviada para o local antigo, que não foi, talvez, posteriormente informado ao juizado ali, ele vai levar em consideração que você não avisou e foi feita a intimação. Então, isso aí é importante. Seção 7. Da revelia. Artigo 20. Não comparecendo demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução de julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar na convicção do juiz. Então, aquilo que a gente falou, né? Leva-se em consideração aquilo que está falando ali na petição, salvo se o juiz achar que não deve levar em consideração. Então, assim, ainda tem essa exceção. Não é assim, vai valer aquilo que está escrito e pronto. Se o juiz achar que não deve valer, então vá. O juiz, ele que manda, né? Seção 8. Da conciliação e do juízo arbitral. Aberta a sessão, o juiz togado ou leigo. Juiz togado é o juiz de direito. O leigo é aquele juiz que nós falamos lá em cima, que será recrutado dentre aqueles que já tenham 5 anos de atividade, bacharel, sabe? Aquela coisa toda lá que nós vimos lá atrás. O juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhe os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º desta lei. Artigo 22. A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação. Então, conciliação ou vai ser para o juiz togado, juiz leigo ou algum conciliador que estará sob a orientação do juiz leigo ou do juiz togado. Parágrafo 1º. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. Ou seja, se for um juiz leigo ou conciliador que fez ali a conciliação, o juiz togado ele vai homologar aquela sentença.
É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagem em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Quando eu fiz a minha audiência de conciliação, eu tive que ir presencial, porque isso foi em 2019, antes da pandemia. Agora, eu acredito que deva ser feita muitas audiências via teleconferência, né, no caso. Então, esse parágrafo 2º aí calhou bem nesses últimos tempos. Artigo 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar por um acordo pelo juiz arbitral na forma prevista nessa lei. O juiz arbitral considerar-se-á instaurado independente de termo de compromisso com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o juiz convocá-lo-á e designará de imediato a data para a audiência de instrução. Parágrafo 2º. O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. Então, tem uma modalidade de julgamento que são mais em causas cíveis. Eu já vi, eu não sei dizer direito se pode empresariais, alguma coisa assim, mas existe o tribunal arbitral. Então, no juizado especial, pode ser que tenha um juízo arbitral. Só que no juizado arbitral comum, tem os árbitros que são empresas contratadas para julgar ali, aquilo tudo. Tem causas aí, até que eu já vi em notícias aí, em jornais, causas de bilhões de reais, até bilhões de dólares, que são julgadas em tribunal arbitral, que as pessoas preferem que seja tribunal arbitral, as empresas, no caso, né? E aqui no juizado especial também acontece isso, juiz arbitral. Só que, como vocês podem ver, o árbitro será escolhido dentre juízes leigos. As partes escolhem o árbitro e o juiz leigo vai conduzir aquilo ali. Artigo 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz, na forma do artigo 5º e 6º desta lei, podendo decidir por equidade. Ao término da instrução, ou nos 5 dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao juiz togado para homologação do sentença irrecorrível, ou seja, se optar pelo juiz arbitral, o juiz togado vai homologar, né? Tem 5 dias para o árbitro apresentar ali a instrução e assentar a homologação. Ocorrendo a homologação, é irrecorrível aquilo que foi decidido. Seção 9. Da instrução e julgamento, artigo 27. Não instituído o juiz arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte em prejuízo para a defesa. Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, escolhida a prova e em seguida proferida a sentença. Artigo 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. Então, é tudo muito rápido. De preferência, tudo feito ali na audiência de instrução e julgamento. Seção 10. A resposta do réu. Artigo 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Isso aqui vocês vão ver com mais calma em direito penal, processual penal, questão de suspeição ou impedimento. Tem as causas lá de impedimento, de suspeição, tem diversas coisas. Artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, no limite do artigo 3º dessa lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, será desde logo fixado, ciente todos os presentes. Seção 11. Das provas. Artigo 32. Todos os meios de provas moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Ou seja, não precisa estar na lei quais provas você vai apresentar. Só tem que ser um meio moralmente legítimo.
Artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência da instrução de julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as considerar acessíveis, impertinentes ou protelatórias, ou seja, já vai chegar na audiência com todas as provas produzidas. Artigo 34. As testemunhas até o máximo de 3, isso aqui é importante, nome de testemunha, máximo de 3 para cada parte, comparecerão à audiência da instrução de julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independente de intimação ou mediante esta, se for requerido. Parágrafo 1º. O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência da instrução de julgamento. Parágrafo 2º. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força pública. Ou seja, nas questões criminais também, testemunha não tem direito de não ir. Elas têm o direito de ir e falar aquilo que sabe, aquilo que é a verdade. Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnico de sua confiança, permitir às partes a apresentação de parecer técnico. Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o juiz, de ofício ou requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça a pessoa de sua confiança que lhe relatará e formalmente o verificado. Artigo 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir-se, no essencial, aos informes trazidos nos depoimentos. E artigo 37. A instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob a supervisão de juiz togado. Instrução, juiz leigo, supervisionado por juiz togado. Nada de conciliador. Seção 12 da sentença. Artigo 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com um breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência. Dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico pedido. Artigo 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder o alcançado estabelecido essa lei. O parágrafo único com o artigo 39, não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico pedido. Assim, tem que ser ali dinheiro e uma quantia certa. E temos aqui o 39, é ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder o alcançado estabelecido nessa lei. Ou seja, o limite é o que está na lei, e se a sentença passar daquilo ali, não é ineficaz a sentença. Artigo 40. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente obterá o juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Então, o juiz leigo faz tudo ali, submete ao juiz togado e ele decide o que será feito. Artigo 41 da sentença. Executada a homologatória de conciliação ou lado arbitral, caberá recurso para o próprio juiz togado. Aliás, caberá recurso para o próprio juiz, não está falando que é togado. Parágrafo 1º. O recurso será julgado por uma turma composta por 3 juízes togados em exercício no primeiro grau de jurisdição reunido na sede de juizado. Ou seja, recorreu, 3 juízes togados decidem sobre o recurso. Parágrafo 2º. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Ou seja, tem recurso ou a causa está entre 21 salários mínimos e 40 salários mínimos, tem que ter advogado. Vocês estão vendo? Aqui a gente vai fazendo ligação. Você já está sabendo o que é o juiz togado, o que é o conciliador, o que é o juiz leigo, o que é sentença, o que é litisconsórcio. Lendo e explicando, você vai aprender tudo que está nessa lei. Eu tenho certeza que você vai lembrar no dia da prova. E eu me perdi aqui agora, peraí. O recurso será julgado. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas pelo advogado, acabei de falar. Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, do qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Ou seja, recurso 10 dias depois da ciência da sentença. Parágrafo 1º. O preparo será feito, independentemente da intimação, nos 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. De deserção. Isso mesmo. Parágrafo 2º. Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Artigo 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte. Ou seja, está com recurso, então devolveu o prazo para a pessoa,
no prazo não fica suspenso, o prazo vai correndo e a pessoa tem ali o tempo para fazer o recurso, 10 dias. Agora, se o juiz julgar que vai ter um dano irreparável para a parte, a questão do prazo de efeito devolutivo, ele dá um efeito suspensivo ali e tudo para até quando ele decidir. Artigo 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação de fita magnética, que é a luz do parágrafo 3º do artigo 3 dessa lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. Artigo 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos. A soma do julgamento servirá de acórdão. Vamos seguindo. Que tem mais um pouco aqui. Respira que já está acabando a aula. Seção 13 dos embargos de declaração. Caberão embargo de declaração contra a sentença ou acordo no caso previsto no Código de Processo Civil. Galera, sobre essa questão do embargo de declaração, eu não vou tratar, porque isso aqui dificilmente vai cair para você. Depois você vai fazer o seguinte. Essa lei, 9.099, você vai ler. Você vai ler essa lei. Isso é sua obrigação. Eu estou tratando aqui com você, mas se você quiser realmente passar depois, você vai ler também. Depois de ver a aula, no momento que você tiver lei seca, todas as leis do concurso você tem que ler. Beleza? Esteja no seu edital. Não vou tratar dos embargos de declaração. Não vou tratar também da seção 9, que é da extinção do processo de julgamento de mérito. Se você quiser, pausa isso aqui. Vamos tratar agora da execução, seção 15. A execução da sentença processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se do que couber o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações. Peraí, não, galera, essa questão também de execução para a gente não é importante. Eu vou passar também, você também pode ler, tá? Isso aqui é mais questões burocráticas, mas você pode ler depois. Das despesas, seção 16. O acesso ao juizado especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, de pagamento de custas, taxa ou despesa. Olha, em primeiro grau. Parágrafo único. O preparo do recurso na forma do parágrafo 1º do artigo 42 dessa lei compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados casos de litigância de má-fé, então tem ressalva. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários do advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Ou seja, primeira instância não paga custas, segunda instância paga. Parágrafo único. Na execução, não serão contadas custas, salvo quando reconhecida a litigância de má-fé, improcedente os embargos do devedor, tratar-se a execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor. Então, temos a seção 17, que trata das disposições finais. Artigo 56. Instituído juizado especial, serão implantadas as curadorias necessárias e os serviços de assistência judiciária. Artigo 57. O acordo judicial de qualquer natureza ou valor poderá ser homologado no juiz competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial, ou seja, pode ter um acordo por fora ali, mesmo com o processo rolando, homologa lá e mata o processo. Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes por instrumento escrito referenciado pelo órgão competente do Ministério Público. Artigo 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista no artigo 22 e 23 a causa não abrangida por esta lei. E artigo 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas a procedimentos instituídos por esta lei. Então, galera, aqui finaliza nossa aula. Agradeço por você estar assistindo o vídeo. Peço para que você curta, compartilhe. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí das notificações para você não perder nenhuma aula. Nós vamos fechar essa matéria de segurança judiciária. Vamos fazer exercícios. Nós vamos poder tratar também um pouquinho aí no futuro de outras matérias, fazer umas aulas de exercício também. Vamos dar dicas de como estudar. Então, compartilhe esse vídeo aqui para você, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo gratuito, beleza?
Se você não segue no Instagram, segue lá a página do canal. É isso aí, galera. Valeu, falou!